Bem-vindo ao Cineclips e hoje eu vou mostrar um filme de ficção científica, romance e drama do ano de 2016, intitulado Passageiros. Se prepare e muita atenção, pois lá vem spoiler. A nave interestelar Avalon pode ser vista viajando pelo espaço, rumo a um mundo colonizado chamado Homestead 2. Todos os alojamentos estão vazios, a embarcação está em piloto automático, assim como tem no carro, também tem na nave. Os mais de 250 membros da tripulação, assim como os 5.000 passageiros, estão em hibernação. De repente, a nave passa por um cinturão de asteroides, enfraquecendo o escudo da nave. A energia é desviada para o escudo principal, mas a nave está em uma rota de colisão com um asteroide gigantesco. E de repente, o asteroide colide com a nave, causando várias falhas. E então, a nave começa a se auto-reparar, mas uma das cápsulas de hibernação é ativada. O passageiro despertado é Jim Preston, um engenheiro mecânico. A sua cápsula se abre e um sistema automatizado ajuda em seu despertar, informando que ele passou 120 anos em animação suspensa e que a nave está a apenas 4 meses de Homestead 2. Ele é informado de que poderá passar esse tempo desfrutando dos aspectos luxuosos da nave. Jim recebe instruções sobre sua pulseira de identificação, sua cabine e as atividades principais das quais ele deve participar muito antes da chegada ao planeta. Ao mesmo tempo que ele está muito animado e nervoso para conhecer as pessoas da nave, ele se prepara, sai de sua cabine e entra em uma aula automatizada destinada a um grupo inteiro de aprendizado, um grupo de alunos. Jim parece um pouco ansioso, enquanto o holograma explica a situação na Terra, chamando-a de superpovoada, super cara e superestimada. Ele é orientado a segurar suas perguntas até o final da lição, mas Jim continua perguntando incessantemente, pois ele é o único que está ali acordado. Ele percebe que o holograma não pode respondê-lo e então ele vai procurar outras pessoas pela nave. Ele chega ao saguão principal da nave, ninguém está lá também, mas um balcão de informações automatizado oferece ajuda. Jim pede para falar com uma pessoa real e é enviado para falar com um mordomo, mas quando descobre que ninguém está lá também, pede para falar com o capitão da nave. Quando ele chega à ponte, mesmo sem acesso para entrar, ele pode ver que nenhum membro da tripulação principal está também acordado. Então Jim vai para o observatório, onde descobre que a nave na verdade está a 90 anos de distância de Homestead 2. Ele percebe que acordou cedo demais, então corre de volta para o saguão e envia uma mensagem de volta para a Terra, perguntando o que ele deveria fazer, pois ele não faz ideia e está sozinho. Ele queria poder voltar para a hibernação, e então o sistema de comunicações informa que a chamada cara para a Terra levaria aproximadamente 55 anos para obter uma resposta, e o Jim parece muito arrasado. Ele anda por aí e encontra o bar da neve, onde vê outra pessoa. Enquanto está conversando com o barman, algo parece estranho nele. Quando vai pegar uma bebida para ele, Jim percebe que ele é um androide. E o androide se chama Arthur. Jim quer descobrir mais informações com ele, mas nem mesmo consegue explicar ao androide como é possível ele estar lá antes do tempo. Jim acorda em sua cabine no dia seguinte e vai para a cantina, onde rapidamente percebe que a maioria das coisas no cardápio é reservada apenas para os passageiros da classe ouro. E ele pega seu café simples e tenta descobrir como consertar sua câmera de hibernação. Depois de pegar todas as ferramentas, ele consegue fazer ela funcionar e deita-se dentro da cápsula, mas nada adianta, nada acontece. Em seguida, ele decide usar as ferramentas que encontrou para entrar na câmera de hibernação de sua tripulação, e isso também não funciona. Pequenas falhas acontecem ao redor da nave, e o Jim continua voltando ao bar para beber, mas principalmente para conversar com Arthur, o seu único amigo que poderia estar acordado nesse momento, apesar de ser um androide. E então o androide lhe dá alguns conselhos que o convencem a invadir uma das salas da classe ouro e tentar se divertir na nave. Jim experimenta todos os restaurantes, os jogos, sistema de entretenimento, tudo o que poderia aproveitar na nave. Mas na medida que o tempo passa, ele fica ainda mais miserável por estar lá sozinho. Um dia ele fica bêbado e perambula pelas cápsulas de hibernação, quando tropeça em uma escotilha com trajes espaciais projetados para caminhadas espaciais. Então o Jim entra em um traje e vai para a escotilha, empurra uma alavanca e depois o botão para abrir a porta da escotilha. Uma vez fora da nave, ele fica fascinado pela vista. Ele é o único ser humano consciente experimentando aquele momento no tempo. Jim solta os ímãs de suas botas e flutua no espaço, se sentindo devastado. E ele volta para dentro, tira o traje, mas volta para a escotilha sem ele. Então ele puxa a alavanca, pronto para acabar com tudo, mas muda
de ideia no último momento, corre de volta para dentro e escorrega em uma garrafa. Jim se levanta e é instantaneamente atraído por uma mulher em uma das cápsulas, que se chama Aurora. Ele procura por seus arquivos no diretório e ouve sua entrevista como passageira, ficando encantado por ela. Logo mais tarde, ele é visto sentado ao lado de sua cápsula, ainda ouvindo suas entrevistas. De volta ao bar, ele está lendo algumas de suas obras e está conversando com Arthur, o androide, sobre a sua escrita. Ele acaba ficando obcecado com a ironia de sua situação, indo para outro planeta em busca de uma vida melhor, acordando cedo e não chegando lá, encontrando sua mulher perfeita apenas para ela estar fora do seu alcance. Jim continua pensando nela e começa a ter ideia de acordá-la também. Ele conversa sobre isso com o androide, mas ele não entende o dilema que ele está a falar. Ele a acordar para seu próprio benefício, ele a deixaria presa lá com ele, para morrer na nave. Jim decide contra isso, mas com o tempo ele não consegue deixar de pensar nisso, até que um dia ele muda de ideia. Então ele acaba indo até a cápsula dela e consegue ativá-la. Enquanto ela está acordando e passando pelo mesmo processo do qual ele passou, ele se esconde e volta para seu quarto. Logo mais tarde ele vai para o saguão principal, esperando encontrá-la. Lá está ela, tão confusa quanto ele estava um ano atrás. Jim diz a ela que são os únicos acordados e a leva para o observatório. Então ele diz a ela que não consegue chegar nem à tripulação, nem aos comandos principais da nave. Aurora surta e quer voltar para a cápsula. Quando chegam lá, Jim explica que não há equipamento espacial na nave que possa ajudá-los a voltar para a hibernação. E efetivamente dizendo a ela que estão presos ali, não há como voltar, não há como hibernar novamente. Então eles voltam ao saguão e ele diz a ela que ela deveria descansar, já que acabou de sair da sua hibernação. Ela sente pena dele, tendo que passar mais de um ano sozinho na nave. Jim volta ao bar, sentindo arrependimento pelo que fez. Ele pede ao Arthur para não dizer a Aurora que foi ele quem a acordou. No dia seguinte, a Aurora acorda. Ela volta ao saguão e pergunta ao balcão de informações automatizado sobre a cápsula de hibernação. Jim se junta a ela e lá eles vão tomar um café da manhã. Enquanto saem, o balcão de informações tem algum tipo de mau funcionamento. Na cantina, a Aurora percebe que Jim tem comido o mesmo café da manhã por mais de um ano. Ele traz um dos cardápios da classe ouro. Eles falam sobre a possibilidade de consertar as cápsulas, mas ao contrário de Jim, a Aurora não está pronta para desistir. E ela pesquisa pela enfermaria, depois passa por documentos de pesquisas, acaba por ir aos alojamentos de hibernação da sua tripulação tentando arrombar as portas. Jim nota mais falhas ao redor da nave. Algum tempo depois, a Aurora lamenta sobre sua vida na Avalon, a nave. Ela escreve, corre pela nave e nada na piscina, ficando cada vez mais consciente de sua situação. Ela vai à cantina para entrevistar Jim, achando que sua história pode ser interessante. Ela pergunta por que ele migrou para a colina. Jim então responde com slogans da empresa primeiro, mas depois explica mais detalhadamente que espera que no novo mundo ele possa ser alguém do qual ele nunca foi em sua vida, que ele possa construir uma vida. Mais tarde, eles acabam no observatório e a Aurora finalmente compartilha o motivo de estar ali. Ao contrário dos demais passageiros da nave, ela tem um bilhete de ida e volta. Sua ideia era ir para o Homestead 2, viver lá por um ano e voltar para a Terra, para se tornar a primeira jornalista a fazer isso, escrevendo a maior história que já existiu. A Aurora lentamente desiste desse sonho de encontrar uma maneira de consertar o predicamento atual deles e Jim descobre uma maneira de animá-la. Ele a leva para dançar, para o cinema e para a quadra de basquete. Por fim, ele a leva ao bar para conhecer o Arthur, o androide. Ela relaxa um pouco, até se lembrar de sua situação. Jim fica sozinho com o androide, se sentindo horrível pelo que fez com ela. No momento seguinte, ele é visto mexendo em algo, e no outro, a Aurora entra no observatório para encontrar uma miniatura do edifício Chrysler que ele fez para ela. Algum tempo depois, eles têm um encontro no bar. Eles jantam e compartilham histórias sobre suas vidas. Ela conta que seu pai morreu quando ela ainda era adolescente, e então, depois do jantar, Jim leva a Aurora ao airlock e eles entram nos trajes espaciais. Eles saem para uma caminhada espacial juntos. Jim finalmente tem alguém para compartilhar essa experiência magnífica. Jim desliga os ímãs de suas botas e flutuam juntos no espaço. Eles voltam para dentro e imediatamente se beijam, voltam para a cabine dele e dormem juntos. Logo após isso tudo, eles começam a viver como um casal. A Aurora se muda para a cabine dele e escreve sobre sua vida na nave. Eles correm juntos, comem juntos, dormem juntos. Jim explora mais a nave e encontra a baía de hidropônia. Ele traz flores para a Aurora. Um dia, a nave passa por uma gigante vermelha e eles vão para o observatório para vê-la. E nesse dia é o aniversário de Aurora. Então mais tarde, naquela mesma noite, eles comemoram em um dos muitos restaurantes da nave e depois no bar. Então Jim vai ao banheiro e prepara o anel que fez para a Aurora, enquanto ela fica ao bar conversando com o androide, o Arthur. Então o Arthur diz a Aurora que Jim a acordou intencionalmente, sem saber que ainda tinha que manter isso ali em segredo. Então é revelado a ela o segredo. E de repente Jim volta e ela o confronta em absoluta incredulidade.
Ela foge furiosa e em pânico. Jean volta para sua cabine e encontra todas as coisas dela desaparecidas. Ele a encontra então na cantina no dia seguinte, mas no momento em que ele fala, ela foge. A Aurora está desesperada. Uma noite ela vai para a cabine de Jean, socando e chutando ele, querendo o matar. Falando com ela pelo comunicador, porque ela continua o evitando todos os dias e a todo momento, Jean tenta se desculpar e explicar suas ações do porquê ter feito isso. Então ele diz que se apaixonou por ela, mas a Aurora não se importa. Ela não pode perdoá-lo por tirar o tempo de sua vida, pois ela estava em uma hibernação e agora ela vai morrer ali, apenas os dois, o Jean e a Aurora. Uma noite, enquanto Jean está em sua cabine, outra falha acaba acontecendo. A nave enfrenta um erro crítico e o comando principal é desligado. Logo mais tarde, ele entra no elevador e o elevador falha. A Aurora está no saguão principal e vê que Jean plantou uma árvore lá. Então ela vai para a cantina, onde o dispensador de comida também está falhando. E de repente, os dois ouvem a voz do chefe do convés pelos comunicadores, perguntando quem plantou a árvore. Eles correm para o saguão e veem Gus Mancuso, parado na frente da árvore de Jean. Eles se apresentam e contam ao chefe sobre a situação. Ele não entende como 3 cápsulas poderiam falhar. Mancuso os leva para a ponte e ele descobre que há algo de errado com a nave, mas as informações nos sistemas precisam ser verificadas manualmente. E quando saem da ponte, um robô quase cai na cabeça deles e os dois contam a Mancuso que as falhas têm acontecido em toda a nave com mais frequência. Ele diz que isso não deveria acontecer, enquanto mostra a eles como coletar os dados. Mancuso verifica as cápsulas quando Jean se junta a ele lá. Ele descobriu o que aconteceu com a cápsula de Aurora. O chefe do convés acha terrível o que Jean fez. Mais tarde, ele está na ponte verificando os dados coletados, quando a Aurora se junta a ele. Eles conversam sobre o que aconteceu com a cápsula dela, mas ele diz que não pode fazer nada a respeito. Jean entra com o 16º robô quebrado. Mancuso sente a doença da hibernação, então ele vai descansar, mas ao sair ele cospe sangue. E naquela noite, a Aurora também não consegue dormir, então ela vai nadar. De repente, há perda de gravidade por toda a nave e ela começa a se afogar enquanto a água da piscina se move com ela. O motor de gravidade é redefinido e ela mal consegue escapar viva. Eles se encontram indo encontrar Mancuso. Os 3 estão de volta à ponte, descobrindo lentamente o que está acontecendo com a nave deles. É que então Mancuso descobre que algo aconteceu há 2 anos, derrubando um sistema principal. Então eles precisam encontrar e corrigir o que causou a falha rapidamente, porque toda a nave está tentando compensar. Se não consertarem, a embarcação inteira ficará encalhada. Eles vão encontrar o problema, mas Mancuso desmaia, então Jean e Aurora levam para a enfermaria. Ele está morrendo e não há tratamentos que possam impedi-lo ou prolongar o tempo de que lhe resta. Algum tempo depois, os 3 se encontraram no observatório. Mancuso dá a Jean sua pulseira de identificação, diz a eles para consertarem a nave e imediatamente perece. De repente, as luzes mudam para vermelho alarmante e a nave começa a tremer. Jean diz a Aurora que precisa de sua ajuda e eles correm em direção à engenharia, mas há outra falha no motor de gravidade e imediatamente outra que afeta também Arthur, o androide. Jean o desativa. Eles finalmente chegam à engenharia e começam a procurar o problema. Eles o encontram na usina de energia e ao abrir a escotilha, a Aurora é sugada para dentro. O asteroide causou uma ruptura no casco nessa área. Jean também é sugado, assim como a Aurora, mas ele se segura na escotilha, enquanto ela continua fechando sobre ele. Eventualmente, ele é sugado também, mas eles conseguem selar rapidamente a ruptura. Imediatamente, após consertar esse problema, Jean percebe que há mais de uma ruptura no casco. Os dois seguem a trajetória do meteoro e descobrem que ele atingiu o computador de controle do reator. Jean acha que pode encontrar peças de reposição para isso. Eles acabam encontrando a peça e a trocam, mas o processo de ventilação do reator ainda falha. Eles o fazem manualmente, mas nada adianta. Jean percebe que precisa abrir a porta de ventilação de fora da nave, para que possam resfriar o reator. É que então os dois vão para o airlock, e então, enquanto ele se prepara para sair, ele dá a pulseira de Mancuso para a Aurora, porque ele não pode voltar. Ela o ajuda com o traje. Quando ele entra no airlock, ela diz para ele voltar, porque não consegue viver na nave sem ele. A Aurora volta para o reator, onde a temperatura atingiu níveis críticos. Um parafuso do reator é projetado em seu braço, enquanto Jean está se aproximando da ventilação do lado de fora e vê a porta. A temperatura aumenta na sala do reator, enquanto ele tenta contornar a porta de ventilação para abri-la. Ele logo percebe que terá que segurar manualmente a porta aberta para que o reator possa ventilar, e ele diz isso a Aurora. Ela não gosta desse plano, mas ele ainda segue adiante e diz para ela ventilar o reator. Ela não quer que ele morra e eles discutem ali mesmo, mas ele diz a ela que eles têm que salvar as outras pessoas, e ela ventila o reator. O processo é bem sucedido, mas os gases do reator empurram Jean para longe e quebram seu cabo. A pressão em seu traje está caindo também. Ele diz a Aurora o que aconteceu e ela se move o mais rápido que pode para pegar outro traje e trazê-lo de volta.
Ele se desculpa com ela novamente. Ela veste um traje e voa para pegá-lo, mas seu cabo é muito curto. Ela é puxada de volta, mas de repente agarra o cabo dele e consegue puxá-lo para dentro de volta. Aurora arrasta Jim para a enfermaria, apenas para descobrir que ele já está morto. Ela usa a pulseira de Mancuso, que morreu anteriormente também, para anular os protocolos médicos e ressuscitá-lo. A cápsula médica faz o trabalho automaticamente e revive Jim. Aurora o perdoa. Mais tarde, Aurora conserta Arthur e eles dão a Mancuso um enterro espacial apropriado. Jim a leva para a enfermaria e diz a ela que encontrou uma maneira de usar a cápsula médica como uma hibernação. Ele fala a ela para entrar na cápsula e passar o resto da jornada lá dentro, aguardando a sua hora. Mas como é revelado mais tarde, ela recusa e decide ficar com ele, acordada na nave. Jim finalmente a pede em casamento e eles vivem suas vidas na nave. 88 anos depois, a Avalon chega a Homestead 2. A tripulação acorda e encontra a nave em um estado muito inesperado. A Aurora deixa para eles uma mensagem, contando a história da vida dela e de Jim na nave enquanto outros estavam dormindo. Então, assim encerra o filme Passageiros. Eu espero que você tenha gostado. Aqui você está no Cine Clips, onde tem vídeos todos os dias ao meio-dia. Conto com você, até a próxima.